Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado criatura, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus. Todos de pé, por favor, queridos. No Santo Evangelho reportado por Mateus, no capítulo 6, no versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, onde diz aqui: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Evangelho de Mateus 6, verso 19. Tá lá? Vamos ler com a ajuda de Deus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que andeis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais do que o mantimento, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Até aqui, irmãos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Os irmãos, imaginem só. O Senhor falando, essa palavra vem hoje para nós, para pessoas que com mais ou menos intensidade, ou mais ou menos conhecimento, já ouviu falar de Jesus. Tem testemunho, tem 2020 anos de história falando sobre ele. Então, de uma forma ou de outra, já assimila talvez um pouco melhor ou com menos dificuldade. Agora imagine, irmãos, o Senhor falando para esse povo que acreditava na força do seu braço, acreditava naquilo que eles podiam ver, o que eles podiam pegar. E não obstante a isso, também tinha a incidência da lei, do sacerdócio, um contraditório muito forte.
procurando de todas as maneiras refutar todo esse trabalho de evangelização e de propagação do evangelho. Então eram muitos fatores que denominamos e constatamos serem extremamente contrários para que essa mensagem fosse absorvida. Você dizer para uma pessoa, não se preocupa com nada, Deus vai preparar tudo o que você precisa. Mas como? Que jeito? Não tem precedente. E outra, ele ainda era um estranho. Se fosse um rei, se fosse um juiz, uma pessoa influente, talvez as pessoas acreditassem pela força da sua influência, mas era um filho de um carpinteiro, irmão. Lá do cantão do mundo, lá, esquecido. E é nisso, irmão, que se manifesta a força do nosso Deus. Ele pega as coisas pequenininhas, as faz crescer, as fortalece, insere nessas coisas o seu reino e faz com que o seu nome seja glorificado na nossa boca. Um pequeno emprego, uma pequena congregação, um pequeno gesto de amor, de condescendência, de misericórdia, um pequeno gesto de renúncia, um pequeno desejo, uma pouca força. O que fala lá em Apocalipse? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como quem diz, eu reconheço que você tem pouca força, mas ainda assim você conseguiu resistir. Seria diferente de alguém, você tem muita força e guardou a minha palavra. Não, você tem pouquinha força, mas ainda assim você conseguiu guardar a minha palavra. Glória ao nome do Senhor. A vida, irmão, o mundo exterior aí, em todo momento, é a voz de Deus falando conosco, irmão. Às vezes nós nos sentimos, enfim, sozinhos e que parece que Deus se afastou. Isso não é verdade, irmão. O que precisa ter em nós é um coração mais aberto, um coração mais propenso às coisas de Deus. O canto de um passarinho, o barulho do mar, barulho da chuva, que coisa mais bonita que o barulho da chuva. O sorriso de uma criança e tantas outras formas que Deus se comunica conosco ao longo do nosso dia. Se você hoje buscar uma boa comunhão aqui nessa Santa Ceia, você vai começar a ficar impressionado com o tanto que Deus fala com você no teu dia a dia. Os irmãos podem ver, quando você compra um carro, você encontra dele na rua de monte. E você começa a prestar atenção. Meu carro. E se procurar, vai achar mais barato ainda do que você comprou, que é o pior, né? Então a gente não tem nem que procurar. Compra, esquece, larga a mão. As coisas de Deus é igualzinho, irmão. Igualzinha. Começa a buscar comunhão com o Senhor, você vai ver o quanto Deus vai falar com a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor vai começar a se manifestar com você, em você, para você, na tua casa, com as pessoas que estão à sua volta, na tua família, no teu trabalho, aqui na igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Todas as coisas, irmão, vão cumprir-se as palavras do apóstolo Paulo: eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui ele tentava imprimir no povo a fé. Irmão, eu acredito que nenhum de nós tem noção do que a fé representa na sua essência, irmãos. É algo inexplicável, irmãos. É uma força que não tem como quantificar para a Irmandade. Não tem como dizer o que a fé é capaz de fazer. Por isso que a palavra diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi aos montes, precipita-te no mar, e eles te obedecerão, diz a palavra. É algo muito sublime, muito forte. E ele então tinha toda essa dificuldade, mas através dessa Santa Ceia, essa dificuldade de disseminar essa mensagem, mas através dessa Santa Ceia, desde que cheguei nessa igreja, o Senhor vem falando no meu coração, na minha mente. Fala de fé para a minha igreja essa manhã. Glória a Jesus. De fé. A fé, irmão, ela abrange tudo na nossa vida. A nossa vida material, a nossa vida pessoal, íntima do relacionamento, nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual quanto à salvação, porque sem fé não tem como haver salvação na nossa vida. Então hoje você veio com muitos questionamentos, falando muitas coisas, precisando de muitas coisas segundo a tua concepção. E o Senhor te diz: ouvi a tua oração. Ouvi bem a tua oração.
e compreendi bem o que você precisa. Entretanto, tenho que te fazer uma pergunta, diz o Senhor. Você quer a tua vontade ou a minha vontade na tua vida? Se você quiser a tua vontade, você vai caminhando como você tem caminhado. Mas se você quiser a minha vontade, uma coisa só te é necessária: receba a fé em nome do Senhor Jesus. Como pode isso, irmão? Porque a palavra diz: todas as coisas são possíveis ao que crê. Glória a Deus. Tudo, irmão. Seja o que for, em que tempo for, onde estiver, com quem estiver, da situação que estiver, tendo fé, vai cair na palma da tua mão. Glória ao nome do Senhor. Tendo fé, irmão, as coisas virão ao teu encontro, e as que precisarem sair do teu encontro também. Glória a Deus. Se você pegar o lado positivo de um ímã e o lado negativo de outro, ou é os dois iguais que eles se repelem? Eu não sei. Eu sei que tem positivo com negativo, igual, positivo com negativo. Se você aproximar um, vai empurrando o outro. E se você virar, eles se juntam. O Senhor vai pôr um positivo em você e um negativo no pecado. Um negativo na desgraça, um negativo na prova. Conforme você vai andando, ele vai se afastando da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Um negativo na inveja, um negativo na fraqueza, um negativo no teu medo, um negativo na tua incredulidade. Em nome de Jesus, dá glória a Deus. Recebe fé pela palavra, igreja de Deus. Senão entra ano, sai ano e a gente morre, apodrece, desmancha e não creu no Senhor Jesus. Não creia, irmão, creia, meu irmão, creia, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que a fé está sendo derramada sobre a tua vida. Faça você o que fizer, busque você o que buscar, ajunte você o quanto ajuntar nessa terra. Caixão não tem gaveta. Não adianta. Por isso ele disse aqui: não ajuntais tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, e a traça e a ferrugem tudo corroem. Ajuntai tesouro no céu, onde os ladrões não roubam, e nem a ferrugem e a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Muita pergunta tua, e pouca resposta tua para Deus. A pergunta é: Senhor, a pergunta não é: Senhor, onde está a minha bênção? Não é essa a pergunta. A pergunta que você deve fazer: aonde está o meu coração, Senhor? Onde está o teu coração, irmão? Onde está, irmão, o teu coração? Nas coisas dessa vida? Se o teu coração estiver nas coisas dessa vida, tu serás como a sanguessuga que nunca se sacia. Tu serás como a morte que nunca se sacia, como o cemitério. Ele nunca se sacia de tragar os corpos. Entretanto, se o teu coração estiver nas coisas de Deus, irmão, um hino, uma saudação, um abraço sincero, a santa palavra, ela te completa por inteiro. Alamaia, Jesus, ei, alamaia, ela te enche por inteiro, ela enche todo o teu ser, toda a tua essência. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Você está compreendendo que essa palavra é espiritual? Essa palavra quer falar para a tua alma, glória ao nome do Senhor, e quer te dar um pouco de vazão para o Espírito de Deus tomar a tua vida. As coisas dessa vida estão te consumindo, e aí você começa a entrar num processo depressivo. Eu comprei o carro X, eu preciso do Y, do Z, eu preciso da casa tal, eu preciso da roupa tal, eu preciso do trabalho tal, mas você se esquece de quando você vendia o almoço para comer a janta, você se esquece de quando faltou comida na tua casa, você se esquece de quando o teu sapato estava furado, e essa sanguessuga que está dentro de você, ela não se sacia, é um bicho tão ruim que ela suga o sangue até explodir, irmão, até estourar. Glória ao nome do Senhor, irmão, em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Dá para dar um glória a Deus, irmão, pela palavra? Quieta o teu coração. É notório, irmão, vai começar de mim, não tem exceção. Os irmãos devem ter percebido que a gente está vendo a pandemia um pouco mais de longe. Ela está aí, causando mal e dano a muito, mas é evidente que não está como começou. Está mais de longe. E a gente já começou a relaxar de novo. Lá na Europa está em lockdown, a França está lacrada. Ninguém sai de casa. Para sair de casa precisa pedir uma autorização para o governo.
Nós não aprendemos nada com isso. Devemos nos lembrar, irmão, como aquele homem que foi curado e o Senhor falou, vai e não peques mais, e não conte a ninguém para que coisa pior não te aconteça. Uma guerra, irmãos? Será que vai ser preciso isso na nossa nação, que é um país de paz, para que nós nos lembremos dos favores de Deus? Não, irmão, vamos começar agora, encher nosso celeiro das coisas de Deus, tesouro que nunca acabe, limpando os nossos olhos e o nosso coração, para receber a graça de Deus em nós. O Senhor diz para alguém que entrou aqui, para toda a sua igreja, para você que está aí na live, hoje eu vou terminar o meu processo de conversão da tua alma. Glória a Deus, glória a Deus. Nós fizemos aqui campanha do grão de mostarda, fizemos campanhas às sextas-feiras, e ainda assim a Irmandade vem meio capenga, vem vindo, cumprimos o propósito. Não vi uma campanha para buscar os dons, uma campanha para buscar a salvação. Cadê o relógio de oração do Alphaville? Acabou. A irmã Angélica, mais uma meia dúzia. Acabou. Ah, não tem glória a Deus para essas coisas, né? Não tem, né? É assim mesmo, irmão. Não é uma repreensão, é um alerta. Não cochila. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não lerdeia, não. Que ele te pega. Ele te engole vivo, que você nem vê de onde foi. Ele destrói a tua família, destrói a tua casa, destrói essa igreja inteira, destrói esse ministério inteiro, irmão. Então eu quero saber se tem ainda algum valente disposto a servir a Deus em espírito, verdade e vida. Tem, irmã? Tem, irmão? Que o adversário está lançando um espírito estranho entre a irmandade, dizendo, é fogo de palha. Quando essa igreja foi criada, profetizaram, não vai durar 6 meses, já faz 10 anos, glória a Deus. Aí você batizou, não vai permanecer. Para trás de nós, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, para trás de nós. A igreja de Deus está firmada na rocha, fraco, mas escorado no forte, que é o Senhor Jesus. Pequeno, mas tem um grande que está sobre a tua vida. Se você achar que vale, que presta a palavra, pode dar glória a Deus. Senhor vai te dar um chacoalhão essa manhã por essa palavra. E te dizer, eu quero fruto, eu quero fruto, eu quero fruto, eu quero fruto. Dá glória a Deus. Eu quero alguma coisa de você, eu quero o teu coração, e eu quero te mostrar que eu sou teu Deus, que eu cuido de você. Você não tinha nome, não tinha impressão digital, não tinha cabelo, não tinha dente, não tinha nada, e quero te contar que no final vai ser igualzinho, você não vai ter nada de novo, porém, você vai ter no teu coração um carimbo, salvação e vida eterna. Alaí, calamança, alaía. Salvação e vida eterna. Receba o fogo da palavra sobre a tua vida. Receba a unção da palavra sobre a tua casa. O adversário vai parar de brincar com a tua fé, e você vai parar de brincar de roleta russa com o pecado. Abraça a palavra, irmão. Glória a Jesus, aleluia. Alamassa, laia, cantai, Yeshua. Uma chuva temporém seródia está sendo derramada sobre a igreja, e o Senhor está adubando a sua planta, porque vem chegando aí o tempo da primavera, o tempo dos frutos, o tempo da alegria, irmão. E o tempo que nós estamos mais vulneráveis diante de Deus não é no tempo da prova, é no tempo da bênção. No tempo da prova você ora toda hora. No tempo da prova você congrega todo dia. No tempo da prova você anda na risca. Você está precisando, você não é bobo. Aí no tempo da bênção você fala, esse negócio de congregar todo dia aí também, Deus está em todo lugar. Ó, estou bem de olho em você, diz o Senhor. A mim você não engana. Você vai andar na minha linha. É do meu jeito. Para entrar na minha casa tem as minhas regras. Glória a Jesus. A minha casa está preparada aqui em cima, te diz o Senhor. Quer entrar? As regras são minhas. Se crer, pode dar glória a Deus.
Na minha casa não entra qualquer um, não. Glória ao nome do Senhor Jesus. Na minha casa tem que ser limpo de mão, puro de coração. Tem que andar na forma da minha palavra. E na forma da minha palavra. Glória, glória a Jesus. Não pode ter olho mau, não pode ter língua comprida, não pode desejar o mal do próximo, não pode reparar na vida de ninguém. Glória a Jesus, aleluia. Tem que ser puro, como o céu é puro. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Assim como o perfumista faz a sua essência, e a mosca caindo na essência morta, ela estraga todo o perfume. Assim é o pecado, assim são as coisas desse mundo. Eles contaminam a nossa alma. Mas se tu creres, eis aqui o sabão do lavandeiro. Eis aqui a água cristalina que corre do trono de Deus, que vai lavar a tua alma, vai lavar os teus olhos e o teu coração. Então diga dentro de você: Senhor, lava a minha alma, glória a Jesus, lava o meu espírito, lava a minha mente. Eu quero receber os teus dons, eu quero receber a tua glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero receber a tua presença. Irmão, eu quero fazer um pedido a vocês, aí na live, aqui presencialmente. Vamos ficar agora esses 20 minutinhos até acabar o culto, debaixo do sangue do Senhor Jesus, irmão. Para com tudo, esquece tudo, liga na comunhão, porque o Senhor me mostra uma carruagem de fogo vindo para essa igreja. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, irmão. Que eu não desça daqui com vida se não tiver verdade nessas minhas palavras. Em nome de Jesus Cristo. Uma carruagem de fogo, irmão. Prepara na comunhão que o Senhor vai incendiar a sua igreja com a sua glória. E calamúria salima cantai, lá. O Senhor vai te dar uma visitação nova. O Senhor vai queimar o mal da tua vida agora. O Senhor vai te limpar agora pela palavra. Se tem valente aqui, pode dar glória a Deus. Puxa o céu para baixo dessa igreja e fala: vem, Senhor, vem sobre mim. Eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Jesus. Ida e amuia. Aliança eterna, Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? As pessoas da feitiçaria bebem pinga? Não é para o santo. Eles bebem pinga porque o álcool altera a mente da pessoa. Altera o senso de realidade que ele tem. Uns têm visão, outros falam tonteira, não é? Um bêbado é uma criança. E ele bebe para que a sua consciência física, a sua consciência pessoal seja amortecida. E aquele espírito tenha total influência sobre o seu corpo físico, que ele torna-se o tal do cavalo. Ele bebe para que a sua consciência seja amortecida. Não é pinga e tanta coisa. Nós não bebemos, a gente vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vem, Senhor, aleluia. Ia lá. Vem, Senhor, clama, clama. Clama-me, responder-te-ei. Vai clamando, irmão, antes de encerrar a palavra. Vem, Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha mente. Vem, Senhor, sobre a minha casa. Eu não estou preocupado com mais nada. Agora eu só quero sentir a tua presença. Quero sentir essa energia, essa força correndo pelo meu corpo. E a carruagem vem chegando, irmão. Irmão, glória ao nome do Senhor. É isso que Deus quer. Que você amortize a sua carne. O que a gente pede? Senhor, abaixa a nossa carne. Exalta o teu espírito. Irmão, em nome de Jesus Cristo. Por que a pessoa se batiza com as mãos juntadas aqui na hora do batismo? Porque a pessoa no caixão está com as mãos assim, dizendo que é a morte da carne, e aqui no batismo também é a morte daquela pessoa, e quando emerge da água é uma nova pessoa em novidade de vida. Ela não emerge da água assim, quando sai da água um levanta a mão, dá glória a Deus. Vocês não viram o irmão Albins aqui, fizeram até meme dele, dando glória a Deus na virtude, na unção, na alegria da salvação. Recebe, irmão, essa alegria agora na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, se ainda tem Deus na CCA, enche esse lugar de glória.
Salamaia, lamaia. Receba a unção da palavra, da glória a Deus. Eu vou passar no hospital, eu vou passar na tua casa, eu vou passar no teu trabalho. É vitória! Aleluia! É vitória, não é derrota. Mas lembra de quem você é. Lembra quem você representa. Lembra quem você serve. E fica firme. Buscai o reino do céu e a sua justiça. E todas as coisas te serão acrescentadas. Ouça, elas não te serão dadas, elas já foram dadas. Elas vão ser acrescidas. Não te falta nada. Não te falta nada. Nada te falta. Te falta fé. Por opção tua você não tem buscado, mas eu te dou hoje goela abaixo, em nome de Jesus Cristo. Igual criança que você aperta o nariz para ele poder engolir o remédio. Hoje eu aperto o teu nariz. Essa prova sou eu apertando o teu nariz. Glória a Deus. Mas o Salomão escreveu nos provérbios que o espremer do nariz faz sangrar. Glória a Deus. Então não deixa espremer muito não, que vai sangrar. Glória ao nome do Senhor. Fica firme na palavra. Engole hoje a fé no teu coração. Abraça ela. Por onde você passar, as portas vão se abrir. Onde você puser a mão, a minha bênção vai santificar aquele lugar. Glória. Salima, que telema suri andalama, e andala suya, que andala, salama e cantai. Aleluia, Senhor. A minha bênção, a minha graça na tua vida vai purificar aquele lugar, vai purificar o teu trabalho, vai purificar a rua da tua casa. Se você crê, pode dar glória a Deus, irmão. O andar do teu prédio, a minha bênção vai purificar o elevador que você anda, o transporte público que você pega. A minha bênção está sobre a tua vida. A prosperidade vai chegar no teu bairro, a prosperidade vai chegar na tua família, a prosperidade vai chegar na tua casa. Mas é no tempo de Deus, porque o reino do céu estando inserido em você, ele vai atraindo só coisa boa. Assim como o pecado, a palavra diz, um abismo chama outro abismo, e um glória chama outro glória. Abismo ou glória, igreja? Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Jesus, glória a Deus. Um glória chama outro glória. Glória a Deus. Alamaia, Idayamuya, Salima Yeshua. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Recebamos, irmãos, essa boa palavra no nosso coração e participa da Santa Ceia dando glória a Deus. Se você absorveu a palavra, pode ir em paz, a tua semana vai ser maravilhosa. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia! A igreja precisa de fé, irmão. A igreja precisa de fé. A igreja não precisa do homem. Não precisa do ancião. Não precisa do diácono. A igreja precisa de fé. A irmandade que está na live, a irmandade que está aqui presencialmente, o ministério que está aqui, perdoa.
Mas o dia que eu tiver que deixar de fazer o que Deus me manda, eu renuncio. E vou tocar com os músicos. Vou ser feliz do mesmo jeito. O Senhor disse, eu quero falar com a minha igreja. Eu quero visitar a minha igreja. E a minha igreja precisa acreditar que a minha palavra é um espírito vivo. Que se tiver alguém que pregue, ela entra no coração. Mas se não tiver ninguém que pregue, ela entra no coração do mesmo jeito. Vocês estão na comunhão, irmão? Vou deixar vocês com o Senhor aqui na presidência. Alguns instantes. E você vai chamando essa glória para a tua vida. O homem tem que desaparecer dessa igreja, viu, irmão? O homem tem que desaparecer aqui da CCA. Que todo homem seja mentiroso, porque Deus é verdadeiro. O homem tem que sumir daqui, irmão. Tem que ser só um vaso coadjuvante, que não aparece, é só uma marionete. Deus usa como Ele quer. E o Senhor diz, eu vou falar com a minha igreja. Entra debaixo do sangue do Senhor, ministério ajuda, os obreiros em comunhão. Vocês vão ver o que Deus vai fazer nos corações aqui. Clame, igreja. Precisa de homem? Precisa de homem nesse lugar, irmão? A obra de Deus. É essa obra que vai se concretizar na tua vida. Estando na igreja, longe da igreja, onde você estiver, o teu Deus está com você. Glória a Deus.